Fala investidor, investidora, tudo certo com vocês? Espero que seja tudo em ordem. Hoje eu vou falar um pouco, mais ou menos, não muito, da Energisa para vocês, pedido de uns inscritos aqui via Instagram, certo? Vamos lá. Faço sobre a Energisa, eu vou tentar comentar sobre as três. Vou comentar sobre as três, mas eu prometo que não serão comentários longos para vocês. É o sexto maior grupo de distribuição de energia do Brasil. Lembrando, energia, o setor de energia esse tem geração, transmissão e depois distribuição e comercialização. Esses caras da Energisa participam do último setor, que na minha opinião é o mais complicado, tá certo? O mais chatinho aí. Segmento de listagem não tão bom, né? Nível 2 não é novo mercado, porém oferece tag-along tanto para ordinária como para PN. Infelizmente não para Unity. A free float da ordinária é muito baixo, que foi até o pedido do inscrito, então eu vou trazer a Engie 3, certo? Mas vou também trazer as outras, porque o free float é melhor. A Gipar é a maior sócia majoritária do grupo. Muito bem, já na PN tem um belo free float, como eu comentei. Nada demais por aqui. Essa parte a gente pode já endereçar o fato dela ser distribuidora, né? Uma alavancagem um pouco maior, existem investimentos aqui, porque há várias variáveis na distribuição, né? Desde infraestrutura da cidade, dos estados, desde investimento muito forte em equipamentos, né? Postes, fios, enfim. É muito mais complicado o subsetor de distribuição do que de transmissão, por exemplo, e até do que de geração. A geração está muito mais ligada a São Pedro ali, se chove, se não chove, se seco ou não. Agora, esse setor de distribuição realmente é complicadinho. Então a gente pode perceber aqui historicamente, né, quase uma década já de alavancagem diferente, né, não muito bacana. O setor elétrico sempre traz boas alavancagens, né, ou baixa alavancagem, melhor dizendo. Ela nem tanto, tá? Lucro líquido crescente forte, então se alavanca sim, mas aumenta o lucro. Então o mercado adora, né? Apesar da alavancagem não estar no patamar verde, bonitão aqui do Eduardo Cavalcante, neste momento aqui, né? Acho que a partir de 2016, ela, apesar da alavancagem, tem um crescimento de lucro líquido muito forte. Isso o mercado gosta, adora. A receita também veio junto, então ela consegue manter um crescimento e já tem estagnação, mas tem aqui uma margem líquida legal, a gente vai dar uma olhadinha, certo? Aqui nos meus dividendos um pequeno probleminha, nós não temos a composição acionária, né? Mas eu já vou mostrar para vocês no RI dela. Só mostrar o valor de mercado, aproximadamente 86,4 bi, certo? Vamos lá. Só para dar uma olhadinha na composição acionária, vou tentar dar um zoom para vocês aqui. Acho que melhor dar um zoom via browser, né? Se eu conseguir dar o zoom. Aí, muito bem. Galera do celular, agora eu acho que vocês estão enxergando melhor, né? Vamos lá. Sobre as ordinárias, a Gipar é a grande sócia majoritária com 66%. Nas preferenciais nem tanto, nas units de novo ela tem uma bela participação. Depois a FIA Samambaia, primeiro nome simpático aqui, certo? Com 9, quase 10% nas ordinárias, aí sim 28 das preferenciais e também 20 das units. Então bacana, são esses dois principais sócios aí, tá certo? Legal, feito isso vamos para fundamentos. Aqui nós temos aqui um PL muito longe da expectativa. Vamos lá para... Vou comentar sobre a Engie aqui, 11, embora acredito eu que seja sempre ela. Aqui. Tá? Então, Engie 11, que é a mais líquida aí das três. Nós temos aqui um PL de 18, um preço-valor patrimonial salgado para mim. Então, ambos salgados aqui, na minha opinião, sempre opinião aqui, galera. Bomba. A dividend yield para o setor não muito agradável. ROI sim, bom. ROIC lutando. Margem não muito agradável para o setor. E aqui ela foi deficitária no último tri, né? Isso que chama um pouco a atenção. Tá certo? Um pouco de atenção, não muito. Certo? Não muito.
Então, só mostrar mais alguns gráficos fundamentalistas para vocês. Vejam como a empresa chega aqui em margens estagnizadas, eu ia assassinar o português aqui, estagnadas depois de uma drástica queda. Então, bem informados já começam a comprar por aqui. Nós, sardinhas, estamos de olho para ver se esse movimento, né, se ela consegue ter mais margem, certo, para melhorar a sua lucratividade. O que eu gostaria de dizer aqui? Lucro líquido. Então, aqui é importante esse gráfico para entender o seguinte. Bom, aqui é trimestre, é isso, trimestre de janeiro, né? São os janeiros aí. Isolem o verdinho, o palestrino aí, vamos pensar só nos lucro líquido, né, dos trimestres isolados. Então, um gigante lucro aqui, tá certo? Um lucro na média, a média dela tá aqui, ó, certo? A média dela tá aqui. E recentemente prejuízo. Então, assim, ela tem 1, 2, 3 resultados aqui abaixo da linha 0, certo? Mas que na média, no padrão dela, é lucrativa. Então, eu não, até estava olhando um gráfico da Marisa, né? Eu que recentemente aportei Marisa, né, algumas semanas aí. E, poxa vida, um super tri lucrativo, até parecido com a Marisa aqui, não sei, nada a ver o setor. E depois um que vem decepcionando. Então, se nós olharmos para o gráfico, vamos começar com o Engie. O que eu quero trazer com esses gráficos aqui? Só dizer que ela tem um padrão, ela tem uma consistência superavitária, mas com percalços de trimestres, né? Se colocar anualizado, por exemplo, anualizado, a gente consegue perceber que, uau, por isso que o mercado está adorando. Apesar, como eu falei lá no começo, alavancagem alta, só que lucro muito acima. Então, esse gap, por enquanto, esse gap aqui, alavancagem, retorno, tá bom, tá saudável. Então, o mercado está gostando do que ela está se endividando, porque está retornando em lucro líquido, em receita e lucro líquido. Então, legal. Qual que é a chave, né? Principalmente para o setor de distribuição, na minha opinião? Margem. Porque além do serviço ser disputado e não ter margens espetaculares como geração e como transmissão, tem muito custo que não dá para prever, certo? Eu, por exemplo, que sou do interior, fui para o clube do Irapuru, grandíssimo clube de Jundiaí, curti uma coisa de velho, sauna e tal, academia, e pô, caiu um galho de árvore lá. Caiu um galho de árvore na linha e ficamos todo mundo lá, cara, sem energia. Um dia inteiro no clube, certo? A CPFL aparecer lá, a CPFL que presta mesmo o serviço da Energisa, por exemplo. E aí tivemos que ficar na sauna de carvão, porque é a melhor que tem, né? Mas enfim, ficou um negócio, ficou o Carandiru, a sauna de tanta gente que tinha, né? Mas beleza, é isso que acontece. Então, são coisas imprevisíveis nesse subsetor de distribuição que me fazem ficar céticos em relação a ele. Análise gráfica. Então, um inscrito que me pediu a análise gráfica da Engie 3, primeiro, pouca liquidez, né, e baixo free float. Então, isso é uma receitinha chata para sardinha, mas tudo bem, não tem problema. Há oportunidades também nesse mundinho. O que eu tenho aqui? 11 e 8, perdão, 10 e 13 e 9,98 como uma região para mim, na minha opinião, né, suportaço, certo? Então, essa é a região que, por exemplo, eu sempre compartilho com vocês gratuitamente aqui, que eu vou estar olhando, por exemplo, ele veio daqui, vou estar olhando tipo um movimento assim, ó, aquele famoso ombro, cabeça, ombro, certo? Muito bem, é isso que eu vou estar de olho aqui. Aonde esse ombro pode chegar? Bom, eu tentei vasculhar alguns fluxos compradores e esse verdinho da esquerda aqui é o cara que eu acho mais provável de isso acontecer no curto, médio prazo. E otimistas de plantão, aqui nós temos 2, certo? Fluxo, só que pega ele inteiro, né? Capricha nele inteiro aqui. Tá certo? Seriam esses 2 alvos ou fluxos, chamem como quiser. Desculpem os barulhos ao fundo, galera, porque tá tendo obra aqui perto. Esse mês aqui não tá fácil, essa mudança não tá fácil. Então vamos lá. AB igual a CD aqui, né? Mais ou menos ali, a gente chegou no topo.
Se repetiu ali o fluxo. Opa, perdão, aqui. Certo? Então esse cara eu vou esperar que ele volte nessa região aqui, ó. Nessa região eu vou esperar que ele volte. Então isso basicamente, na cabeça de um trader como eu sou, me dá o retorno e eu... Opa, retorno de verde, né? Me dá o retorno que a clareza, que me dá clareza, né? Resulta numa clareza para saber o risco ou, de repente, para calcular, vale a pena ou não vale. Tá certo? Então essa daqui é a expectativa que eu tenho dela. E lógico, como eu falei antes, se você estiver muito otimista, é esse cara que tem que estar de olho. Tá? Porque aqui ele indica para a gente, ao romper topo e topo, que a tendência agora é de alta. Muito bem, agora a Engie 4. A Engie 4 está mais simples. Assim como a Engie 11 também, né? A Unity, a preferência está mais simples porque tem mais free float, certo? E eu trago para vocês que gostam de análise técnica, principalmente canal de alta, né? Nas duas. Então, este canal de alta aqui representa essa linha, inferior, representa o suporte máximo, certo? Desde 2017 que o preço toca nela ou se aproxima dela, tende a ser suporte. E aí, a análise técnica nos dá o centro do canal também sendo o quê? Um divisor de águas, vamos dizer assim. Às vezes eu uso essa palavra aqui não para essa linha em específico, mas essa pode resolver. O que é divisor de água? De baixo para cima, resistência, 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 rompeu. De cima para baixo, tenta ser suporte. Não deu, rompeu. Resistência. Rompeu, tenta ser suporte. Não deu, resistência. Resistência. Rompeu, usa como suporte. Bumba. Suporte, bumba. Essa linha superior é o que, nos livros, na análise técnica, é a linha de retorno. Então, sempre que o preço toca, tende a retornar ou ao meio, ao centro, ou a base inferior. Então, eu acho que ajuda a medir a volatilidade. Tá? Ajuda a medir a volatilidade. Outro fato interessante, né? Contar simetria tempo, certo? Porque em tendência de alta há sempre um certo padrão. Aqui, de fundo a fundo, nós tivemos 140 dias. Se Ctrl+C, Ctrl+V, a gente chega, não exatamente aqui, mas alguma coisinha parecida. Vamos colocar aqui 168 dias. Tá? Trazendo esse tipo de análise para um momento um pouco mais atual. Fundo aqui, 250 dias. Ctrl+C, Ctrl+V, certo? Tente encontrar... Opa, pumba! Chegamos aqui, um pouquinho mais, né? 252, aqui. Bom, chegamos aqui também em um bom timing, certo? Então vamos dizer assim que quando tem poucos players no papel, por isso a importância que eu trago, pelo menos na minha opinião, né, que eu trago aqui quem está participando, vamos supor que esses players eles têm um movimento em comum, porque são pessoas que estão lá dentro dos fundos, dos acionistas majoritários, pessoal de grana, e vamos supor que eles compram só de trimestre em trimestre, só de mês a mês, semana a semana. Então, trazendo essa análise para o gráfico, o que nós temos aqui? Ó, de fundo, de uma compra para outra, demorou 252 dias. Depois de uma compra para outra, demorou 252 dias. A gente traz um indicador aqui do TradingView que nos auxilia, que é o tal de zona temporal Fibonacci. O nome é bonito, mas é a mesma coisa. Traz para cá. E aí nós vamos ter fundo aqui. E o próximo fundo em específico, segundo a mesma análise de dias, seria aqui por volta de dezembro de 2019, certo? Isso análise preço, trazendo esse cara e dando Ctrl+C, Ctrl+V a partir dos fundinhos aqui, ó. Tchum, tchum, mais um Ctrl+C, Ctrl+V. Chegaríamos aqui em dezembro de 2019. Show! Podem fazer isso como dever de casa nos topos também. Funciona do mesmo jeito. Legal. Preço, que é agora a simetria preço. O que eu estou medindo aqui? Esse cara aqui, ó, bom, que também já fez aqui e que também já, se eu não me engano, fez para não comer bola. Vamos
ver se ele já aconteceu. Aqui é o 7,71, se não me engano. Isso, por aí, 7,60 e alguma coisinha. Aqui também. E agora, isso, exatamente. Próximo alvo, 10,72. Eu tenho pontos de suporte em 9,6, 7,81. Simples assim, nem mais e nem menos. Para não falar nem mais nem menos, eu tenho um ponto de suporte em 9,3 também. Tá certo? Mas utilizem, eu recomendo esse canal porque te dá uma visão gráfica. Visão gráfica. Te dá é visual, né? Então, linha do meio, resistência, suporte. Certo? E ela tende a andar entre essas três. Legal, mesma coisa para a Engie 11. Eu vou dar o destaque da Engie 11 só para mudar um pouco de ideia. A média de 200. Perdão, média de 72. Aqui, ó. Então ela representa um bom timing de compra desde o seu pozinho, da sua criação aqui, até os momentos atuais. Sempre que o preço se aproximou dela no semanal, gráfico semanal, tende a ser um belo suporte, tá certo? E para ela, né, eu considero esse cara aqui, ó, AB igual a CD, certo? Depois ele perde um pouquinho aqui e chega no topo atual, 50,23. Legal, 50,23 já bateu, está fazendo aqui um pseudo topo duplo. Se não for topo duplo, bomba, 56. É esse cara que eu vou caçar. Só perderá a tendência para mim se ele perder esse fundo aqui, ó. Esse fundo aqui, ó. Que aí eu não rompe mais topo. Então é esse o fluxo caçado. Tá certo? Sem dúvida nenhuma. Ela bate especificamente no ponto no mestre de dividendos aqui, dado no vídeo anterior, de 45,12. Foi perfeito ali. Então, se você quiser saber sobre o momento atual, continue utilizando a média de 72. E aqui o estudo que eu tenho é o seguinte. Muito bem, o que eu tenho é o seguinte. Caso e somente se ela conseguir fechar no diário acima de 49,82, o retoque do 49,82 de cima para baixo é fofamente um suporte. Legal. Senão ele vai ser resistência. Se ela fechar abaixo e voltar, resistência. Legal. Pontos de suporte 45 e 25. E eu destaco, certo? Este fluxo de queda aqui, ó. AB igual a CD, certo? Igual a CD, igual a CD. Se voltar, 48 e 43. E esse candle feio aqui, se voltar também, 47 e 58. Ou seja, o momento atual está caro. Não tem nada aqui para mim a não ser esse ponto. Mas precisa fechar acima dele e testar de cima para baixo. Caso continue a derramar um pouquinho, a partir do 48 aqui é que o negócio fica interessante. E o movimento alvo está lá do mensal, como eu falei para vocês. Certo, galera? Um vídeo um pouco longo aqui, mas tentei trazer todas as energias para vocês. Grande abraço, até o próximo vídeo. Se você ficou até o final, a Levante lançou um relatório especial para vocês da Vivara. Então, se você quiser, de novo, free, tá na descrição do vídeo esse relatório, o link dele. Tchau, tchau. E aí, gostou do conteúdo? Não deixe de comentar abaixo a sua dúvida, também as suas críticas e os elogios, por que não? Estou sempre de olho nos comentários. Se você quer se educar de maneira gratuita, eu deixei 2 links aqui, Masterclass e também curso para iniciantes. Clique nos links que eu vou levar vocês para uma outra página, só lhe peço nome e e-mail, certo? Para vocês poderem aproveitar também treinamento gratuito, sem precisar investir nenhum dinheiro.